Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, antes da gente começar a aula de hoje, especialmente que a gente vai falar, nós hoje vamos falar sobre os gêneros textuais, lírico, épico e dramático. Eu queria corrigir com vocês a atividade que eu mandei no Google Forms. Eu não mandei que vocês colocassem nome, eu não quis recolher, mas eu gostaria muito que vocês tivessem feito. Eu recebi apenas 24 respostas dos 2 primeiros anos, né? Gente, eu vou fazer aqui um relato. Eu sei que não tá fácil para ninguém. A gente até achou que ia voltar, mas aí a gente começou a medir os prós e os contras, enfim. Vocês sabem que o negócio tá pegando feio, né? E a gente resolveu que assim seria melhor. Mas para nós não é fácil, para vocês não é fácil. Nós estamos na escola, né? Nós estamos trabalhando na escola. E eu tô gravando isso aqui na minha casa, porque não é o horário da escola. Mas, enfim, não tá fácil. Vamos começar de novo. Isso vai passar. A vacina já saiu. Queira ou não queira, gente, por mais que demore, ela tá próxima a chegar a nós. Nós já estamos enxergando bastante a luz do fim do túnel, tá? Então, bora, vamos que vamos. Então, beleza, vamos lá. Primeira coisa, gente. Eu mandei 4 textos para vocês dizerem se era literário, se não era, e justificar a resposta de vocês. O primeiro texto vai falar assim, ó: para virar biocarvão, a biomassa tem que passar por 3 fases dentro de uma mesma máquina movida por um motor elétrico de 100 watts e com capacidade de até 1 tonelada por hora. Primeiro ela é colocada no triturador, em seguida passa por uma esteira, passado por uma esteira para que o material fique homogêneo em forma e tamanho. Gente, está explicando como é que você faz o biocarvão virar biomassa. Isso é literário? Não. Isso é um texto científico. Está ensinando como se dá esse processo. Então, ele não é literário. Ele tem compromisso com a ciência, com o processo, como se desencadeia esse processo, o passo a passo. Beleza? Até que foi fácil? Segundo textinho: a coisa mais importante na imprensa é a notícia. Sua força é tão poderosa que ela vencerá qualquer texto mal elaborado. E isso explica porque não apenas os jornais bem redigidos dispõem de um público. Isso é literatura, gente? Não. Isso aí é opinião, é uma definição do que é notícia para uma determinada pessoa, né? Então, isso aqui não pode ser literário. Isso aqui está no âmbito da verdade, da literatura. Lembrando do jornalismo, desculpa. Lembrando, gente, que literatura não é coisa de mentirinha, é uma coisa inferior, não é isso. Literatura é arte. Notícia é dia a dia, é verdade. São fatos, é apuração, certo? 3. A Galeria do Espaço BNDES, Avenida Chile 100, Centro, abre hoje a exposição Nara Pede Passagem, lembrando os 10 anos da morte da cantora. A mostra reúne reproduções de jornais, revistas, fotos de shows, capas de discos e charges de Lã e Chico Caruso. Isso aí é literário? Não, tá anunciando uma exposição da cantora Nara Leão, tá? Nara aqui tá escrito, mas eu já tô adiantando para vocês que é Nara Leão. O 4, eu falei 4 textinhos, mas na verdade são 5 textos, né? Era uma vez um homem que estava pescando, Maria, até que apanhou um peixinho, mas o peixinho era tão pequenininho e inocente e tinha um azulado tão indescritível nas escamas que o homem ficou com pena. E retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Depois guardou no bolso traseiro das calças para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então ficaram inseparáveis. E esse é literário? Esse é literário. Gente, você pode guardar um peixinho no bolso? Não, e você tem até uma dose de lirismo, né? De sentimento, de subjetividade, de cada um entender o que ele quis dizer aqui, tá? Subjetividade vem de sujeito, aquilo que cada um entende sobre determinada
coisa, sobre determinado fato. Aquilo que você sente, por exemplo, uma pessoa te fala uma coisa, ela não tem intenção nenhuma de te magoar, mas ela te magoa. Isso parte da subjetividade de cada um, daquilo que cada um entende ou sente ou apreende um fato ou uma situação, tá? Agora a gente tem aqui uma imagem da Sky. Isso é literário? Vocês acham? A publicidade tem alguma coisa a ver com literário? Não, não tem. Eu posso até fazer uma intertextualidade com o texto literário, mas a publicidade não tem nada a ver com literário, beleza? Então é isso aí. Bom, esse aqui tá terminado. Agora nós vamos passar para outra coisa. Nós vamos lá para a nossa aula de hoje. Gente, nós vamos falar sobre literatura, sobre gêneros literários. Vamos lá. Gente, fazer distinção entre os vários textos da literatura não é uma ideia muito fácil. Mas aí o Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele teve essa ideia. Ele falou assim, gente, nós precisamos separar isso, porque separando os tipos textuais, os gêneros textuais, fica mais fácil, fica mais organizado, né? E o que ele fez, gente? Ele fez essa classificação, que eles tinham alguns traços semelhantes, mas que tinham diferenças também, e que para isso eles precisavam ficar separados. Então, historicamente, os gêneros literários foram separados, foram organizados em 3 grupos: o lírico, o épico e o dramático. Lá para o século XVIII, nós estamos falando aqui da Grécia Antiga, ó, 384, 322 a.C., Aristóteles teve esse insight, ele teve essa ideia sensacional. E isso está bem descrito num livro chamado A Poética, de Aristóteles, que chegou até nós uma parte. A outra parte não chegou até nós, tá? O restante supõe-se que seja uma parte destinada à comédia, tá? Mas não chegou até nós, beleza? Bom, aí no século XVIII, gente, o romance tornou-se um gênero literário da modernidade, tá? Por que no século XVIII, gente? O século XVIII teve uma coisa muito importante, que foi a Revolução Burguesa e a ascensão a Revolução Francesa, desculpa, e a ascensão da burguesia. E o romance vinha para assegurar o modo de vida do burguês, para descrever como é que o burguês vivia, como que essas pessoas viviam. Lembrando que o burguês, gente, eram as pessoas que trabalhavam no comércio, na venda, tá? Eles não eram aqueles que ficavam sem fazer nada, não. Eles não tinham um título de nobreza, mas eles tinham dinheiro. Então, eles ascenderam socialmente na pirâmide a partir da Revolução Francesa, beleza? Bom, vamos começar pelo gênero lírico. Eu vou falar para vocês, o gênero lírico, ele tem compromisso com o lirismo, com o sentimento, tá? Tem uma voz que enuncia isso, e essa voz que enuncia esse poema, ele é chamado de eu lírico. Normalmente, se dá voz aqui para os sentimentos que estão no nosso inconsciente, são coisas que nos magoaram, são coisas que nos movem, que dão sensações à vida, tá? De coisas bem resolvidas, de coisas não bem resolvidas, tá certo? E o gênero lírico, ele tem compromisso com o sentimento, não com o entendimento. Ele foi feito para ser sentido, ele foi feito para ser sentido e não para ser entendido, tá bom? Por isso que ele tem uma questão de música, musicalidade, ele tem rima, ele tem métrica, ele tem música. As músicas, os trechos de música são líricos, tem muita música lírica. Vocês já perceberam aquelas músicas de uma outra língua, de inglês, que você escuta, você fala, nossa, que coisa mais linda. Você não entendeu uma palavra, mas aquele te tocou pra caramba. Às vezes a letra é até muito dura, às vezes a letra não tem nenhum tipo de lirismo nela, mas ela te toca, tá? Então, o gênero lírico, ele foi feito para ser sentido, não foi feito para ser entendido.
Eu vou ler um poema de vocês de uma grande poeta chamada Cecília Meirelles, e para que vocês possam entender um pouquinho disso. Lembra que eu falei para vocês da subjetividade? Eu posso entender de um jeito, a Helenise pode entender de outro, a Mariana de outro, a Ilana de outro, a Núbia de outro, a gente não sabe, né? É claro que você não pode, você está falando de amor, você não pode entender como ódio, é lógico que não, mas te toca mais ou te toca menos, isso vai de cada um, por isso que a gente fala muito da subjetividade, tá? Vamos lá, eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida? Bom, esse é um eu lírico que se enuncia num tempo presente e ele está na velhice. E ele chega na velhice e ele faz um balanço da vida. É como se ele fizesse o seguinte, a partir da aparência. O que eu fiz da minha vida? O que aconteceu comigo? Existe uma melancolia aqui com a passagem do tempo, o que aconteceu com a vida de cada um, né? Isso é bem explícito do poema. Ela tá num tempo, mas ela não se reconhece ali. Ela não se reconhece. Ou se ela se reconhece, ela tem um traço muito grande de arrependimento pelo tempo perdido, pelo tempo que passou e não vai mais voltar, tá? Bom, vamos ver o gênero épico. O gênero épico, gente, nós não temos mais, não se fala mais dele hoje, tá? Eu vou dar umas pinceladas para vocês, mas a gente não se fala. O poema épico, ele foi criado lá no século XV, XVI, para falar das grandes aventuras, das grandes navegações, da conquista de povos sobre outros povos, sobre outras terras, tá? Então, esse gênero, ele falava de um homem que ia conduzir uma nação e que esse homem, ele era quase um semideus, ele era superior, porque ele estava fazendo nascer uma nação ou ele estava conduzindo um povo para a construção de uma nação. Tá? Os poemas épicos exigem a presença de um ouvinte ou de uma plateia, exigiam. O assunto deve ser fato grandioso, localizado no passado distante, envolvendo guerras, aventuras e viagens. O herói deve ser superior, com características físicas e caráter superior ao dos outros seres humanos. É um semideus. Os poemas épicos preservam a cultura de um povo. Gente, vocês concordam comigo que isso é uma narração, que isso é contar uma história? A gente tem como poema lírico, épico aqui, a gente tem a Ilíada, a Odisseia, né, que é a história de um Odisseu, de Ulisses, na Guerra de Troia, na Ilíada, e no seu retorno para casa, depois de 20 anos de Guerra de Troia, na Odisseia, tá? Ele vai voltar para casa. Então, a gente tem uma narrativa, a gente tem um contar história, tá? E é daqui, do gênero épico, que nasce o gênero narrativo, que tem o romance, a novela, a crônica, o conto, a fábula. É desse tipo desse gênero textual que se desdobra outros tantos gêneros textuais, principalmente o romance, tá? A gente tem como poemas épicos muito conhecidos, a gente tem a Ilíada, a Odisseia, os Lusíadas, que é de Luís Vaz de Camões, que conta como nasceu a história do povo lusitano, que é o povo, que é a história de Portugal, como nasceu a noção portuguesa, tá? E a gente tem Caramuru, que é uma história do nascimento do homem português pela visão de um europeu que estava no Brasil e que estava conquistando o seu espaço, tá? Porque a gente sabe que a conquista, nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Os índios já estavam aqui, já eram donos da terra, e depois vieram os negros escravos, que também colaboraram de forma muito importante para a formação do povo brasileiro, como a gente sabe hoje.
Bom, e a gente tem o gênero dramático. Segundo Aristóteles, gente, esse era o gênero mais importante, porque era daqui que surgia uma coisa que se chama catarse, que é você ver alguma coisa em cena, porque lembrando que o gênero dramático ele foi feito para ser encenado. Ele tem história, tem personagens, tem fala, tem cenário, tem figurino, tem tudo isso, tá? Ele foi feito para ser encenado. Não foi feito para ser lido, ele foi feito para ser encenado, para que as pessoas pudessem assistir, tá? Bom, vocês sabem aqueles filmes, aqueles programas que tem, que falam do drama das pessoas, aquela história triste, aquela coisa horrorosa, pessoa que perde tudo na enchente, ou a pessoa que é enganada pelo marido e fica abandonada numa cadeira de rodas? Pois é, gente, até hoje nós temos esse gênero dramático aí na televisão, e a televisão explora muito bem esse tipo de gênero até hoje, a televisão aberta ou não, tá? O gênero dramático, gente, ele tinha como... você está falando que é para ser encenado. Tudo bem, mas essas notícias da vida real, elas são dramas, verdadeiros dramas, né? Como o gênero dramático, ele tinha que ter muita verossimilhança. O que é isso? Era uma aventura que podia, era uma encenação que podia acontecer na vida real. Era uma identificação do público com a sua própria vida. E esses programas que a gente vê hoje em dia, acontece muito isso. Olha, tem uma música de fundo triste, tem os personagens que estão ali, só que eles são de carne e osso, aconteceu mesmo. Tem uma trama, tem um clímax, tem uma situação de desequilíbrio ali. Tudo isso acontece nessas histórias que a gente vê, tá? Bom, o texto ele foi feito para ser ele foi feito para ser encenado. Ele pode ser escrito em prosa ou em verso, tá? A ação é centrada nos momentos decisivos, que tem a revelação de uma identidade, quem matou fulano, quem verdadeiramente roubou, a vingança de alguém. O mundo representado mostra-se por meio dos diálogos, uma sequência de cenas, relações de causa e consequência. Eu fiquei na cadeira de rodas porque o meu marido me deu um tiro. E aí eu fiquei paraplégica, tá? O texto traz instrução para o diretor, porque às vezes tem lá assim, tem uma instrução que é o seguinte: sai o fulano, entra o outro ator, e isso tá junto com o diretor, ele é que sabe disso, tá? E as principais formas do gênero dramático são a tragédia e a comédia, tá? Bom, é isso. Eu mandei um texto para vocês lerem com 2 questões de múltipla escolha, muito simples e muito fácil para vocês fazerem, tá? Assim que vocês fizerem, vocês mandam para mim a foto dessa tarefinha. Na próxima aula eu corrijo ela com vocês, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até sexta. Gente, tem uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês antes da gente se despedir. Os grandes escritores das tragédias gregas foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides, tá? Agora é de verdade, beijo.